Bem-vindos ao Gostos e Sabores. Estamos no grande hotel de Luso, na zona centro do país. Fique connosco para conhecer as delícias gastronómicas da zona da Bairrada. Connosco o nosso convidado de hoje, Pedro Dias, diretor do Museu do Vinho da Bairrada. Pedro, muito obrigado por ter aceitado o convite para estar connosco no Gostos e Sabores. Este museu, o que é que retrata? O que é que nós podemos encontrar neste museu que não encontramos noutros museus? Este museu tem por missão fundamental homenagear, de certa forma, a grande história dos vinhos Bairrada e de toda uma região. Houve esta preocupação em consonância com o próprio setor vitivinícola da Bairrada, que era criar um espaço apelativo, moderno, que utilizasse muitas novas tecnologias e que mostrasse tanto o passado, mas que fosse um museu projetado para o futuro. Daí que o nosso projeto educativo tenha essa preocupação de associar linguagens contemporâneas, nomeadamente a multimédia, as exposições de arte contemporânea e, assumindo toda a riqueza desse percurso histórico, ter uma visão de futuro e dar oportunidade ao setor vitivinícola atual de assumir o espaço museológico como uma casa sua para a promoção dos vinhos da região. Desde 2003 tem sido um espaço aberto não só a exposições ligadas ao vinho, mas também e muito a exposições ligadas à arte. Essa tem sido uma das nossas preocupações desde o início, que é assumir o espaço também como um espaço de oportunidade, quer para jovens criadores, como para grandes nomes da arte contemporânea em Portugal. É um espaço onde tem passado as grandes referências da pintura, da escultura, da fotografia, do vídeo. Por vezes fazem projetos criativos e a grande parte deles são projetos criativos específicos em que têm como denominador comum os vinhos da Bairrada, mas nem sempre isso acontece. Isso também porque há uma preocupação do nosso serviço educativo, que é cativar a heterogeneidade de públicos. Não só as pessoas que vêm à procura do vinho, mas que tenham outras ofertas culturais, criativas e lúdicas, em que o modo principal é o vinho, mas que as linguagens utilizadas são distintas e diversas. Nós vamos passar à cozinha, vamos fazer um prato de ligação com o vinho, ligação com o espumante e depois vamos fazer uma visita ao Museu do Vinho da Bairrada. E para a receita de hoje vamos precisar então de bacalhau, ovos cozidos, como podem ver, quando eles giram assim entre eles é porque estão cozidos, cebola, maionese e cornichões, sal, massa catafi, que está aqui envolta em pano úmido para que não seque, pimenta, azeite, limão, gambas já descascadas e óleo para fritar. E vamos fazer então um tártaro de bacalhau para acompanhar com um espumante. E temos aqui umas gambas que vamos embrulhar em massa catafi. A massa catafi é esta que está aqui, que é uma massa muito fininha. Parecem uma letria feita com farinha de trigo, que é usada normalmente na culinária do Médio Oriente. Normalmente eles usam para fazer doces, mas vamos usá-la aqui para embrulhar as gambas. Alguma dúvida que tenha, faça favor de a pôr. Estamos aqui para tirar as dúvidas todas. Costumou cozinhar em casa? Não? A vida nem sempre o permite, mas tenho esse prazer, sempre posso e tenho alguns convidados em casa. Faço questão de me arriscar a fazer a conjugação também de alguns aromas que são bem característicos aqui da região e de sabores. Como bom bairradino que sou, faço questão, quando recebo os convidados, também de dar a mostrar um pouco o que este património gastronómico tem também na Bairrada. Aqui a Bairrada é uma zona para além de grandes vinhos, também de grandes pratos, não é?
Eu costumo dizer que a própria delimitação da região, digamos, da Bairrada, também é coincidente, de certa forma, com uma delimitação da região gastronómica, porque é uma região que, no fundo, tem uma certa hegemonia em termos territoriais e também em termos de património associado às questões gastronómicas. E o vinho tem estado sempre presente nessa homogeneidade que há, que bem caracteriza e que faz essa distinção e a tipicidade da região da Bairrada. O que é que salientava assim, se tivesse que fazer uma carta gastronómica aqui da região, o que pratos é que salientava assim, como, para além do leitão, porque o leitão está sempre presente, não é? Quando se fala da Bairrada fala-se de leitão, não é? Pois, isso é inevitável, esta associação a este prato mais característico que é o leitão da Bairrada, agora também uma das maravilhas gastronómicas, aliás já o era, mas agora teve algum destaque em termos mediáticos com essa candidatura que nos selecionou, mas obviamente que há outros pratos, nomeadamente aqui mais na zona serrana, nos limites da zona serrana, porque a própria Bairrada, em termos geográficos, também delimita com duas importantes serras, que é a Serra do Bussaco e a Serra do Caramulo. E mais nessas zonas nós temos, por exemplo, a chanfana também bem característica aqui na região da Bairrada. Há muitas aldeias que é tradição em todos os festejos e as festividades pagãs e religiosas da região haver esse prato associado à chanfana. Portanto, é um dos pratos também que aprecio bastante, onde o vinho também entra em perfeita conjugação com as carnes. Não é? A chanfana chega até mesmo ali à zona de Aveiro, aquela zona toda ali muito ligada ali a Dílhavo, mesmo ali. Mesmo aí. É. Apesar dela ser mais característica nesta zona aqui nas encostas, aqui no local onde estamos, do Luso, é muito usual esse prato da chanfana. Mas além do leitão e da chanfana, nós também temos os rojões, temos o cabrito. Os rojões que são, para quem é do Minho, ou como eu que sou do Porto, para nós os rojões são sempre rojões à moda de Minho, quando se usam toda a parte das miudezas do porco. E aqui só se usa mesmo o naco do lombo ou da perna do porco e depois com batata cozida, não é? Apesar no dia da matança do porco há um ritual, não é? Um tipo de rojão diferente, que tem mais a substância mais gordurosa da banha, do porco, também era bastante tradicional nos dias da matança do porco. Acompanhados com grelos, não é? Acompanhados com grelos, acompanhados com a batata e com o fio de azeite. Os grelos aqui também são muito usados, é uma coisa muito interessante, porque aqui é uma zona de grelos e nabos, não é? Aliás, até ainda bem há pouco estava a ler aqui um livro que retratava precisamente as particularidades gastronómicas da Bairrada oitocentista, nomeadamente do povo que trabalhava nas vinhas, em que a utilização dos grelos, das cabeças de nabo, do fio de azeite, da broa de milho, que também era muito utilizada, era a parte integrante dos hábitos gastronómicos e da alimentação das pessoas que trabalhavam na vinha. Portanto, também é essa ligação bastante forte. O bacalhau também, que sempre fez parte aqui desta região, não fosse a proximidade... Esta proximidade com Ilhavo, exatamente. Com Ilhavo, não é? Aliás, que conjuga maravilhosamente com os nossos vinhos aqui da região da Bairrada. Aliás, costuma-se dizer que o que vai melhor com os vinhos da região é a comida da região, os pratos da região. E, na verdade, desde os enchidos que se podem provar aqui nestas localidades, até o próprio leitão, nada melhor que um leitão do que um bom espumante, não é? Sim, porque tem essa particularidade de fazer essa harmonização e ao mesmo tempo o contraste também com a parte da gastronomia mais forte, mais intensa, e contrastar com a acidez e a frescura de um espumante da região, nomeadamente os espumantes tintos, estão muito em voga também, conjugam e fazem esse casamento perfeito. Hoje também estão na moda os rosés, não é? Cada vez mais, cada vez mais. Isto também é esta preocupação que se tem manifestado no próprio setor dos vinhos da região, e não só da região, aliás, creio que em todo o país tem havido esta preocupação de cada vez dar mais atenção aos mercados e não ficarmos tão fechados em nós próprios. Porque essa é uma das desvantagens, por vezes, em que as regiões mais antigas, e a Bairrada é uma delas, são acusadas, essas regiões mais antigas, de serem mais intransigentes, mais fechadas e não se modernizarem, e não se inovarem e não estarem tão atentas às necessidades e às motivações dos mercados. Creio que isso é uma realidade que está a mudar e os novos produtores engarrafadores de toda a região da Bairrada
já tem essa preocupação bastante evidente na sua política comercial. Sem deixar de deixar estar nos vinhos a característica fundamental e essa tipicidade que faz a distinção dos nossos vinhos. Não é? É verdade que foi uma região que se fechou muito durante muitos anos, fruto de várias políticas económicas e até próprio também do fim da guerra colonial e do mercado que se fechou, não é? Que é o mercado das colónias, e que fez com que o mercado se fechasse em si mesmo. Mas agora é verdade que o mercado tem funcionado bastante bem, ou seja, há novos produtos, há novos vinhos e a Baga, que é a grande casta desta região, tem-se mostrado e tem-se trabalhado de uma forma completamente inovadora, não é? Aliás, a região da Bairrada, ela reflete precisamente, até toda a evolução histórica da região da Bairrada, reflete precisamente essas vicissitudes históricas, que são seculares, sempre foi uma região... Que são cíclicas também. Cíclicas, e que tem passado por diversas dificuldades e tem sempre superado essas dificuldades e feito as reconversões necessárias. Estava-me agora até a recordar, nomeadamente do século XVIII e século XIX, em que esta região foi profundamente afetada, quer por políticas, nomeadamente de Marquês de Pombal, o polémico arranque das vinhas, em que foram bastante nefastas para todo o setor e para toda a região. Para proteger a região do Douro, na altura, não é? Com a preocupação também de criar alguma organização no setor, isto após o famoso Tratado de Mitwin, de 1703, com a Inglaterra, que houvesse a abertura de mercados, e isso também provocou uma certa falta de regulação e alguma ganância até na forma de produzir vinhos não com tanta qualidade. Portanto, e a região, o próprio século XIX sofreu com diversas pragas, diversas doenças, e foi em finais do século XIX, com a vontade de algumas pessoas da região, que tiveram essa preocupação de tomar conhecimento com os grandes vinhos, nomeadamente os franceses, e com os conhecimentos técnicos da época, e fazer essa reconversão, e daí ter surgido, aqui em finais do século XIX, os primeiros estudos para espumantizar os vinhos. Esta marca que ficou bastante evidente, que ainda hoje se reflete, porque a região da Bairrada ainda é hoje a região que produz mais de 50% de todo o espumante em Portugal. Portanto, nós produzimos aqui na região com denominação de origem, isto dados os últimos de 2009, apontavam para cerca de 1.500.000 garrafas com denominação de origem Bairrada. Usava-se muito nas garrafas usado o método champanhês, não é? O método champanhês. Aliás, o primeiro espumante até se chamava champanhe português. Era a designação do primeiro espumante. E já se produz aqui espumante na nossa região desde 1890, já com objetivos comerciais. Portanto, é uma região que tem sofrido diversas vicissitudes e tem vindo a adaptar-se. Daí ela ser uma das mais antigas do país e continua a dar cartas. E creio que hoje é uma Bairrada bastante moderna, que está a fazer cair alguns dogmas, descomplexada e com vontade de assumir tanto o seu passado, que é rico, mas ao mesmo tempo querer inovar e querer demonstrar nos mercados que consegue produzir vinhos e dar ao mercado de vinhos ao mais alto nível mundial. Eu tenho um amigo meu que diz que o espumante que é a bebida do futuro. E eu acredito que sim, porque de facto é agradável, é fresca, é leve e é elegante, não é? Um flor de champanhe fica sempre bem na mão, é sempre... Tem esse caráter de elegância, não é? De elegante e de savoir-faire, fica bem em qualquer altura. Nós aqui na Bairrada costumamos dizer que uma taça de espumante é sempre bem-vinda, quer antes, quer durante, quer depois da refeição. Acompanha muito bem em qualquer prato, quer nas entradas, quer nas sobremesas. É uma bebida, aliás, e na Bairrada, qualquer bairradino que se preze, no seu frigorífico há sempre pelo menos uma garrafa de espumante para abrir para oferecer aos seus convidados. É pena que não haja aqui na mesa, porque com este calor que nós estamos aqui a passar... Temos muita água, mas neste momento sabia bem uma taça de espumante fresco. Temos então aqui as gambas, envoltas na massa catafi, que vamos fritar. O tártaro está pronto. O tártaro pode ser feito com o bacalhau, pode ser feito também com salmão, pode ser feito com atum. No fundo, pode ser feito com aquilo que nós bem entendermos. Vamos então fritar aqui as gambas. Também podemos levar estas gambas ao forno com um fio de azeite
e assim sendo elas ficam mais saudáveis, mas claro que não ficam tão saborosas. Vamos deixá-las então se enquadrar e voltamos já só para ver depois então o final como é que fica a apresentação. E fica então aqui a sugestão do empratamento do tártaro de bacalhau com as gambas em massa catafi, e fica mesmo a faltar é o espumante. Nós vamos fazer uma visita ao Museu do Vinho da Bairrada e fique para ver, vai ter uma grande surpresa com aquilo que temos para lhes mostrar. Se o Deus Baco existisse e tivesse à zona da Bairrada, com certeza que viria este Museu do Vinho, não só pelo seu conceito arquitetónico, mas também porque aqui encontra tudo aquilo que existe e que há a conhecer sobre o vinho desta região. Qual é o conceito arquitetónico que está por detrás deste museu? O nosso projeto museológico teve desde o início essa preocupação, que era precisamente visitar casos de sucesso em toda a Europa, relacionados com a musealização do vinho, e termos também essa preocupação de dar um espaço apelativo às novas linguagens e que pudesse estar bem enquadrado no próprio espaço onde o museu foi construído. Portanto, o museu está implantado numa vinha histórica. O arquiteto teve essa preocupação, uma arquitetura de linha direita em que pudesse sobressair o seu conteúdo. Nós temos aqui bem perto a primeira estação vitivinícola da região, do século XIX, e foi instalado aqui um museu dentro desse espaço, não é? Dentro desse espaço, implantado na própria vinha, no fundo também há essa preocupação quase com um chamamento. Portanto, a arquitetura faz esse chamamento da história, com essa proximidade com o edifício e com uma arquitetura bem característica do século XIX, e chamar também a vinha para dentro do espaço. Portanto, é um espaço aberto, queremos um espaço aberto ao exterior e aos públicos. No fundo, foi essa a preocupação em termos de arquitetura. Em termos museológicos, esta preocupação em mostrar a história e toda a riqueza patrimonial da região, sempre com uma arquitetura límpida e que pudesse, de certa forma, criar essa interatividade entre os públicos, que não seja um museu estático, mas que seja um museu em que convida o visitante a interagir com o museu. E um museu também para os nossos dias, onde podemos ver também, começando a conhecer as castas da região, onde temos aqui a baga, que é de facto digamos que a casta amada e detestada. A casta mata da região, amada e detestada, como diz muito bem, porque é difícil de trabalhar, mas é na realidade aquela que sobressai mais da região e que deve ser mais estimada, ou quanto a mim devia ser mais estimada, por ser a que sobressai mais no meio destas todas e devia ser a mais querida por ser única. Depois das outras todas, claro que todas elas têm a sua importância, mas depois este museu tem um espólio grande que vai desde aquilo que nós conseguimos ver aqui de maquinaria mais antiga, como seja e vai-me ajudar porque eu não sei muito bem o nome técnico deste lagar de madeira, que penso que será único, não é? É um lagar extremamente raro, é um lagar com prensa de vara e tem a particularidade de ser um lagar em que o tanque é de madeira, daí a sua raridade. É um lagar do século XIX, mas é curioso que aparece retratado em alguns documentos que também comprovam a produção vitivinícola na nossa região. Iluminuras anteriores, precedentes à nacionalidade, associadas ao Mosteiro de Lourvão. Daí também que a região, em termos de evolução histórica, esta bairrada esteve ligada ao grande centro que era Coimbra e às ordens monásticas. E no fundo... Sim, porque esta região parece ligada ao vinho no tempo dos romanos, depois aparece na cristianização, ligada ao Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra e ao Mosteiro de Lourvão, logicamente, não é? E entre outros, nomeadamente o Mosteiro da Vacariça. Portanto, esta no fundo foi uma região também de fronteira e essas todas as particularidades entre o período cristão e a reconquista cristã e o período muçulmano, foi uma região que sempre prevaleceu esta questão da viticultura, sempre esteve associada. Mesmo no período muçulmano era importantíssima esta questão da vitivinicultura, porque também era uma forma de pagamentos, de foros e de rendas aos senhorios.
Mas estas peças que nós encontramos aqui, que são do século XIX, complementam-se com outras que são do século XX e do século XXI. Sim, esta riqueza patrimonial, a grande parte do século XIX e do século XX, porque foi no século XX que surgiram as principais empresas vitivinícolas da Bairrada. Temos isso retratado. Além disso, o nosso serviço educativo e o nosso projeto museológico tenta fazer com que esta casa seja o espaço atual onde os produtores e engarrafadores e as caves da região dinamizam diversas atividades, nomeadamente congressos, seminários, visitas de grupo, a componente mais social de receber o visitante e o turista na região. Portanto, a história da Bairrada continua-se a fazer diariamente. Portanto, os grandes casos de sucesso dos vinhos Bairrada, temos essa preocupação de fazer esse registro para poder relatar e refletir sobre estas realidades. Tendo assumido a parte histórica, que é extremamente rica, mas sempre com uma perspectiva de futuro. Nós vamos mostrar agora uma das salas mais emblemáticas, se não para mim a mais emblemática, que é uma exposição lindíssima de saca-rolhas, e vamos mostrar também as outras salas que estão aqui patentes neste museu. Todos nós já estivemos alguma vez na vida num piquenique em que tínhamos uma garrafa e não tínhamos um saca-rolhas. Aqui não é o caso, porque temos muitos saca-rolhas, mas não temos nenhuma garrafa. Pelo menos deste lado do museu, porque daquele lado do museu, mesmo em frente, temos muitas garrafas e temos muitos saca-rolhas. Esta exposição, ou esta grande exposição que temos aqui, foi oferta de uma pessoa que a ligou aqui ao museu, que foi... De um filantropo, de uma pessoa que amava a sua bairrada, que era o saudoso comendador Adolfo Roque. Era proprietário de uma das mais belas coleções e uma das mais importantes coleções, não só pelo seu número, mas pela sua importância e raridade dos exemplares que a constituem, que é a coleção de saca-rolhas, que podemos contemplar aqui neste espaço e agora patente ao público a título permanente. Encontramos aqui os mais variadíssimos exemplares, nos mais variadíssimos formatos, mecanismos, desde a história do início da concepção do saca-rolhas nos inícios do século XIX até à atualidade. Desde os materiais mais nobres como a prata, o marfim, a madeira, madeiras exóticas, até ao mais banal dos plásticos. Tentamos aqui, no fundo também, associar a história do equipamento e da industrialização do século XIX ligado a estes equipamentos e à história do vinho. Alguns saca-rolhas para abrir garrafas de champanhe, porque eles também são especiais, têm um formato especial e têm uma componente especial, porque essas garrafas têm, essas rolhas têm um formato especial, por isso precisam de um saca-rolhas especial, e uns saca-rolhas pequeninos para abrir garrafas de perfume, que também temos ali. Nós vamos agora também fazer uma outra atividade muito mais interessante, que é fazer um brinde com um espumante, não aqui deste lado, mas do outro lado, onde vamos poder ver também todos os vinhos desta região, se não todos, uma grande parte dos vinhos desta região. Vamos então para aquela sala. Falar da região da Bairrada é falar também de espumante. Quando é que chegou o espumante aqui à Bairrada? Os primeiros estudos para espumantizar os vinhos em Portugal foram feitos precisamente aqui em Anadia, na Estação Vitivinícola da Bairrada, pela mão de engenheiro Tavares da Silva. Esse papel foi fundamental, porque também foi um estímulo para reorganizar um setor que precisava de ser reorganizado em virtude das malfeitas que havia no século XIX, nomeadamente das doenças e pragas, e foi também um estímulo ao setor para se envolver, dos quais vêm a surgir as principais caves emblemáticas da nossa região, que ainda hoje nos contemplam com estes preciosos néctares. E vai ser um grande desenvolvimento depois da região em termos vínicos, não é? Essa tem sido uma aposta forte. Aliás, é assumida por toda a Bairrada que este será o verdadeiro embaixador, que casa tão bem com outro embaixador gastronómico, que é o Leitão da Bairrada, e tem havido uma aposta muito forte neste produto de excelência. Na verdade, o espumante casa bem com tudo. Com tudo.
E então para um fim de tarde ou um princípio de tarde, ou para acompanhar um leitão, ou acompanhar um marisco, ou acompanhar aquele tártara de bacalhau que nós fizemos, ficará muito bem. E nós vamos brindar à sua saúde e convidá-la a visitar a Bairrada, a visitar um bom restaurante aqui para comer um leitão assado à moda da Bairrada, uma das 7 maravilhas gastronómicas da cozinha portuguesa, visitar esta região e visitar o Museu do Vinho na Bairrada. Assim, as melhores felicidades, e assim fica o convite feito. Nós vamos continuar pela Bairrada e pela região do centro. À sua saúde.